E quando um espírito fala através de alguém, Ah, ele não se manifestou naquele corpo, a pessoa fica diferente nesse momento? Eu não sei se talvez essa pergunta foi naquele instante que a gente falou que o espírito não entra no corpo, né? Acho sim. que naquele momento que a gente disse, o espírito não entra no corpo. Então ela quer saber, então, se não entra, como que ocorre? Eu entendi dessa forma, né? Através do nosso cérebro, né? Como foi falado no começo. Nós expressamos a nossa mediunidade através dos nossos sentidos físicos. Da mesma forma que o olho capta a luz e essa luz é enviada para uma região do cérebro e lá no cérebro nós vamos ver, na mediunidade é a mesma coisa. Se a glândula pineal capta o estímulo que chega e esses receptores que são enviados ali para o tálamo reconhecem aquela imagem, aquele campo eletromagnético que chegou como uma luz, ele vai enviar para onde? Para a região do cérebro que está envolvido com a visão e o médium vai ver. A fala é a mesma coisa. O tálamo vai enviar para a região onde nós vamos falar. Então, o espírito se utiliza do nosso aparelho fônico, vamos dizer assim, para poder se expressar. Interessante, né? Porque, vamos supor, o espírito não entra, ele se aproxima e é mente a mente, né? Mente do espírito com a mente do encarnado. E é curioso que eu recordei daquela participação do Chico Xavier no Pinga Fogo. Ele, depois que acabou o Pinga Fogo, ele disse que só quando ele contou o fato humorístico ali da questão do avião, que ele ficou com medo de morrer, é que, né, de desencarnar, que foi ele, propriamente dito, que o resto do episódio ele estava respondendo com a ajuda do plano espiritual, né, do Emmanuel, do André Luiz, nas questões médicas ali, né, e você vê que para nós, só quem conhecia muito bem o Chico que percebia quando era ele propriamente ou quando era uma mensagem do plano espiritual, né? Então ali ele estava envolvido de certa forma, né? Não estava num transe profundo em que as pessoas viam, mas ele não deixava de estar captando informações espirituais e repassando, né? Essa questão do médium, quando fala o pensamento de um espírito, ele é como se houvesse, né? Nesse contato mediúnico, ele acontece de perispírito a perispírito. Então, nós captamos essa onda eletromagnética que chega através do pensamento do espírito, isso é convertido em ideias no nosso cérebro, vamos dizer assim, e nós vamos falar. Então, antes disso, nós vamos nos envolver com todo o psiquismo do espírito e você passa a sentir o que o espírito sente. Então, normalmente, quando o médium está falando, ele está tendo uma dissociação da sua realidade. Ele fala o que o espírito está pensando, o que o espírito está sentindo. Então, é comum o médium falar, o médium chorar, o médium se desesperar, o médium dizer que está morrendo, que está com ferimento. Por quê? Porque ele está vivendo o psiquismo do espírito. Essa afinidade é tão grande que esse fluido que vem do perispírito do espírito com o do médium se fundem. Isso se chama sintonia vibratória, né? E é onde o médium passa a sentir aquilo que o espírito sente. É diferente quando o médium ouve. Quando ele é audiente, o espírito se aproxima, o médium fala assim: olha, tem um espírito aqui que ele está dizendo isso, isso, isso e aquilo. Ele está ouvindo, ele está sendo um intérprete do espírito. Agora, o médium de psicofonia, ele se envolve realmente com o psiquismo do espírito. Ele Perfeito. sente aquilo que o espírito sente. O período que antecede uma reunião mediúnica, o médium ele pode sentir a aproximação do espírito durante o dia, Pode? na sua atividade do dia a dia ali, seja um espírito de luz, ele se sentir bem ou inferior, até mesmo se for num dia de uma reunião de desobsessão, pode acontecer? Pode. E normalmente é assim que acontece. O trabalho ele é organizado pela espiritualidade muito antes da nossa chegada no centro. Então é comum o médium sentir, sim, aproximação. Quando ele é um médium
treinado para o trabalho, ele sabe que isso pode ter relação com o trabalho. Então, ele vai se esforçar mentalmente para se desligar, né? Mas isso pode acontecer. Para se desligar, pede auxílio espiritual para aquilo ser amenizado da melhor forma possível. Mas, às vezes, ele até o momento do trabalho, ele se sente envolvido já. Aí podemos pensar, mas isso não é falta de caridade? Nesse sentido, não. Porque quando nós estamos a serviço dentro da casa espírita como intérpretes dos espíritos, nós sabemos que este ato nosso, como médiuns, é o mínimo que nós podemos fazer para os grandes trabalhos, para os grandes tratamentos que vão acontecer na espiritualidade. Então, isso, nesse sentido, é um ato de caridade, porque o espírito, quando ele entra em sintonia com o médium, o médium é como se fosse uma esponja que vai captar boa parte do sofrimento material desse espírito, do sofrimento físico dele. Porque o espírito, nessa condição, ele é extremamente apegado às questões materiais. Então, a dor dele é como se fosse a dor de um ser que está sofrendo ali uma doença qualquer, um ser encarnado. Então, a participação do médium nesse sentido é muito importante. Quando nós entendemos e aceitamos isso e colocamos a favor da espiritualidade a nossa mediunidade, nós estamos praticando o bem. Então, isso é um ato de caridade ao próximo. Hoje a gente fala da caridade aqui no nosso meio, mas a gente precisa pensar também como espíritos eternos que somos, na caridade que é praticada através da mediunidade a esses milhares de espíritos que estão nesse estado de sofrimento. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.